Meu noivo me chamou de vergonha da família por causa do presente que dei na lua de mel. Eu deveria ter percebido pelos olhares, pelos sorrisos finos que a mãe do Rafael me dava toda vez que eu pisava naquela casa enorme no bairro Mangabeiras, pelas conversas que morriam assim que eu entrava na sala. Mas o amor tem dessas coisas. Ele nos deixa cegas para o óbvio, surdas para os sussurros, ingênuas demais para enxergar a verdade que estava ali, escancarada como o portão de ferro daquela mansão. A noite do jantar de noivado estava perfeita, ou pelo menos era o que eu repetia para mim mesma, enquanto ajeitava o vestido azul marinho que havia comprado com 3 meses de parcelas no cartão. As luzes amarelas do lustre da sala de jantar dançavam sobre a mesa posta com louças que provavelmente custavam mais que meu salário. Eu contei 23 pessoas. Família dele, é claro. A minha estava representada apenas pela minha mãe, sentada num canto, tímida, segurando a bolsa no colo como se fosse fugir a qualquer momento. Rafael estava lindo, como sempre. Terno cinza, cabelo impecável, sorriso confiante. Ele me puxou pela mão e me apresentou mais uma vez para tios, primos e amigos que eu já tinha conhecido antes, mas que pareciam se esquecer do meu nome toda vez. Vanessa, minha noiva, ele dizia, e eu sorria, apertava mãos, acenava. Dona Marília, sua mãe, me olhou de cima a baixo quando entrei na sala. Que vestido interessante, querida, ela disse, com aquele tom que parecia elogio, mas queimava como ácido. Obrigada, Dona Marília, respondi, engolindo o nó na garganta. O jantar transcorreu entre conversas sobre investimentos, viagens para a Europa e críticas veladas à nova presidência da República. Eu me senti pequena ali, como uma intrusa num mundo que não era meu. Mas Rafael segurava minha mão por baixo da mesa, e aquilo me acalmava. Ele me escolheu. Entre todas as mulheres que poderiam estar ali, ele me escolheu. Quando as sobremesas foram servidas, petit gâteau com sorvete, obviamente, eu respirei fundo. Era a hora. Tinha planejado aquele momento durante semanas. Peguei a caixa embrulhada com papel craft e fita de juta que estava debaixo da minha cadeira. Minhas mãos tremiam. Rafa, chamei. E ele virou para mim com aquele sorriso que me fazia esquecer tudo. Eu sei que a gente ainda vai casar daqui a 3 meses, mas eu queria te dar uma coisa agora. Um presente de lua de mel. Os olhares se voltaram para mim. A conversa cessou. Senti o peso de 23 pares de olhos. Ele pegou a caixa, curioso, e começou a abrir devagar. Eu estava nervosa, mas também emocionada. Tinha colocado tanto amor naquilo. Dentro da caixa estava um diário de couro, feito à mão por uma artesã lá da feira de artesanato da Afonso Pena. Tinha também um envelope com passagens impressas para Morro de São Paulo, na Bahia, um lugar paradisíaco que eu tinha visto em vídeos e sempre sonhei em conhecer. E por último, cartas. 10 cartas que eu tinha escrito para ele, uma para cada dia da lua de mel, contando tudo o que eu sentia, os sonhos que eu tinha para o nosso futuro. Rafael abriu o diário, folheou as páginas em branco, olhou as passagens, pegou uma das cartas, mas não abriu. O silêncio na sala era constrangedor. Então ele levantou o rosto. E não havia mais carinho ali. Só desdém. Sério que isso aqui é o seu presente? A voz dele ecoou fria pela sala. Que vergonha. Isso aqui parece coisa de pobre. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. O ar fugiu dos meus pulmões. Ao redor da mesa, alguns riram baixinho. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Dona Marília levou a mão à boca, mas percebi o sorriso nos cantos dos lábios dela. Minha mãe se levantou, pálida. Eu quis falar, quis gritar, quis arrancar aquele sorriso arrogante do rosto dele. Mas tudo o que consegui fazer foi engolir as lágrimas que ardiam, pegar minha bolsa e sair daquela casa correndo, tropeçando nos meus saltos baratos, enquanto ouvia as risadas ecoando atrás de mim. Foi naquela noite, sentada no chão frio do banheiro do meu apartamento alugado, que algo dentro de mim quebrou. E quando a gente quebra, ou a gente se destrói, ou renasce, passei 3 dias trancada em casa. 3 dias em que o celular não parou de tocar com mensagens do Rafael. Vanessa, me desculpa. Foi só um comentário infeliz. Você sabe que eu te amo. Não estraga tudo por causa disso. Por causa disso. Como se minha humilhação fosse um detalhe. Como se aquelas risadas não ecoassem na minha cabeça toda vez que eu fechava os olhos. Minha mãe passou no apartamento no 2º dia. Trouxe marmita de frango com quiabo
e me olhou com aquela expressão que só mãe tem. Metade preocupação, metade eu avisei. Filha, esse menino não é pra você, ela disse, sentada na beirada da minha cama bagunçada. Essa família dele, eles nunca vão te aceitar. Mas ele me escolheu, mãe. Minha voz saiu fraca, quase inaudível. Escolheu ou se acomodou? Ela acariciou meu cabelo. Homem que te ama não te humilha na frente dos outros. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça depois que ela foi embora. Será que ele realmente me amava? Ou eu era apenas conveniente? A namorada boazinha, que não questionava, que aceitava tudo, que se contentava com as migalhas de atenção que ele me dava entre um processo judicial e outro. No terceiro dia, quando já estava quase cedendo e respondendo às mensagens dele, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava deitada no sofá, ainda de pijama, assistindo qualquer besteira na TV, quando o celular dele tocou. Sim, o celular dele. Rafael tinha esquecido o aparelho antigo na minha casa semanas atrás, quando trocou de modelo. Eu nunca tinha mexido, nunca tive motivo para desconfiar, mas daquela vez, algo me fez levantar e pegar o aparelho na mesinha de centro. A tela acendeu com uma notificação. Um grupo de WhatsApp chamado Família Carvalho. Meu dedo pairou sobre a tela por alguns segundos antes de abrir. O que eu vi me deixou enjoada. Rafael. Gente, a Vanessa tá fazendo drama por causa de ontem. Não aguenta uma brincadeira. Dona Marília. Eu avisei que ela era sensível demais. Gente simples é sempre assim. Qualquer coisinha já se ofende. Tio Roberto. Mas o presente foi ridículo mesmo, Rafa. Diário artesanal. Carta. Que cafona. Prima Fernanda. Coitada. Ela não tem noção. Mas pelo menos é boazinha, né? Faz tudo o que você manda. Rafael. Pois é. Por isso que eu tô com ela. É fácil de lidar. Não enche o saco. Não gasta meu dinheiro. Não dá trabalho. Quando a gente casar, ela vai ser uma boa mãe pros meus filhos e não vai ficar me questionando. Minha visão embaçou. Li de novo e de novo. Cada palavra era uma facada. Fácil de lidar. Não enche o saco. Boa mãe pros meus filhos. Eu não era uma noiva. Eu era um projeto, uma funcionária, uma incubadora conveniente para os herdeiros da família Carvalho. Continuei rolando as mensagens com as mãos tremendo. Havia mais, muito mais. Rafael. A mãe dela é empregada doméstica aposentada. Imagina apresentar isso para os sócios do escritório. Por isso eu evito. Dona Marília, meu filho, você podia ter escolhido a Júlia, a filha do desembargador. Mas não, foi escolher essa daí. Rafael. Júlia é chata, mãe. A Vanessa é molinha. Faz tudo o que eu quero. É perfeita para quem não quer dor de cabeça. Larguei o celular no sofá como se ele queimasse. Senti meu estômago revirar. Corri para o banheiro e vomitei. Não pela comida, mas pela nojeira que senti de mim mesma. Como eu fui tão idiota. Sentei no chão do banheiro, abraçada ao vaso sanitário, e chorei. Chorei de raiva, de vergonha, de humilhação, mas principalmente de alívio, porque eu finalmente tinha visto a verdade. Quando me levantei, lavei o rosto e olhei para o espelho. Meus olhos estavam inchados, o cabelo estava uma bagunça, mas havia algo diferente. Algo no meu olhar que não estava ali antes. Determinação. Peguei o celular, o meu, e respirei fundo. Abri as mensagens do Rafael e digitei. Está tudo bem. A gente conversa depois. Preciso de um tempo para pensar. Ele respondeu em segundos. Sabia que você ia entender. Amor, te amo. Logo tudo volta ao normal. Eu sorri. Um sorriso amargo. Porque ele não fazia ideia do que estava por vir. Abri o Google e digitei. Como cancelar casamento. Depois, advogado especialista em rompimento de noivado. E por último, antes de bloquear meu celular, como se reinventar depois de uma decepção amorosa. A Vanessa que saiu daquele banheiro não era mais a mesma que entrou. Ela estava morta. E no lugar dela, estava nascendo alguém que Rafael e aquela família jamais esperariam enfrentar. A primeira coisa que fiz foi cortar o cabelo. Não aquele cortezinho básico de quem quer mudar, mas tem medo de ousar. Não. Fui no melhor salão que encontrei no Savassi e gastei metade do meu 13º adiantado. Saí de lá com um corte moderno, luzes loiras, sobrancelhas feitas. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. E isso era exatamente o que eu queria. Nos dias seguintes, mantive a farsa.
Respondia às mensagens do Rafael com mensagens curtas, educadas. Estou bem, só preciso de um tempo. Logo a gente se vê. Ele comprou. Afinal, eu sempre fui previsível. A Vanessa boazinha, molinha, que não dava trabalho. Mas por dentro, eu estava planejando cada passo. Voltei ao hospital no início da semana seguinte e, pela primeira vez em anos, não baixei a cabeça quando cruzei com a Drá, Patrícia, no corredor. Ela era uma das médicas mais arrogantes da equipe, daquelas que tratavam enfermeiras como se fôssemos invisíveis. Vanessa? Ela parou, surpresa. Você mudou o cabelo? Mudei, respondi, segurando o prontuário com firmeza. E mudei outras coisas também. Ela piscou, confusa, mas eu já tinha passado por ela. Foi durante o plantão da tarde que minha vida deu outra guinada. Eu estava na sala de descanso, tomando um café aguado, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô? Vanessa? A voz era masculina, familiar, mas eu não conseguia identificar. Sou eu, Júlio. Júlio Mendes. A gente estudou junto na faculdade. Júlio. A memória veio como um flash. Cabelo escuro, óculos, sempre sentado na primeira fila. Ele era daqueles alunos brilhantes que todos achavam que seria bem-sucedido. E pelo jeito, tinha sido. Júlio. Nossa, faz quanto tempo? Uns 5 anos, né? Ele riu. E havia uma timidez genuína na voz dele. Olha, eu sei que é meio estranho ligar do nada, mas eu vi no LinkedIn que você trabalha no Santa Casa. Eu sou diretor de uma startup de saúde aqui em São Paulo e a gente está expandindo, procurando coordenadores de enfermagem. Pensei em você imediatamente. Meu coração acelerou. São Paulo? Sim, sei que é longe, mas o salário é o triplo do que você deve ganhar aí. Plano de saúde top, auxílio moradia, participação nos lucros. Ele fez uma pausa. E, Vanessa, eu sempre achei que você era a melhor da nossa turma. Merece essa chance. Fiquei em silêncio por alguns segundos. São Paulo, longe de Belo Horizonte, longe do Rafael, longe daquela vida que estava me sufocando. Quando você precisa de uma resposta, você tem uma semana, mas se quiser conversar melhor, posso ir aí na sexta, pagar um almoço, apresentar a proposta direito. Sexta-feira funciona, respondi, tentando controlar a emoção na voz. Perfeito. Te mando os detalhes por WhatsApp. E Vanessa? Sim? Não sei o que aconteceu na sua vida recentemente, mas pela sua voz, parece que você está pronta para uma mudança. E mudança é sempre assustadora, mas também é libertadora. Quando desliguei, fiquei olhando para o celular por um longo tempo. Era como se o universo estivesse me dando uma saída, uma porta que eu nem sabia que existia. Naquela noite, fui até a academia que ficava perto de casa e fiz matrícula. Comecei a treinar. Não porque queria ficar bonita para o Rafael ou para provar algo para a família dele, mas porque precisava me sentir forte. Precisava olhar no espelho e ver alguém que eu respeitasse. No final da semana, quando Júlio chegou, quase não acreditei no homem que saiu do Uber. Ele tinha mudado. Não usava mais óculos. O cabelo estava mais curto. E havia uma confiança nele que não existia na faculdade. Mas o sorriso era o mesmo. Genuíno, gentil. Almoçamos num restaurante no Lourdes. Ele me contou sobre a empresa, os planos de expansão, as oportunidades e, pela primeira vez em meses, me senti valorizada, vista, respeitada. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse, enquanto mexia no café. Claro. Você ainda tá noiva? Vi no Facebook que você tinha ficado noiva ano passado. Engoli seco. Oficialmente, ainda estou. Mas entre nós, não por muito tempo. Júlio assentiu, como se entendesse sem que eu precisasse explicar. Se você aceitar a proposta e for para São Paulo, eu te ajudo com tudo. Moradia, adaptação, o que precisar. Ele me olhou nos olhos. E não é só profissional. Vanessa, eu sempre admirei você. Desde a faculdade, meu coração deu um pulo. Não era amor. Não ainda. Mas era algo que eu não sentia há muito tempo. A possibilidade de ser amada por quem eu realmente era. Não por ser conveniente. Não por ser molinha. Mas por ser eu. Quando voltei para casa naquela noite, abri o armário e olhei para o vestido de noiva pendurado ali. Branco, rendado, comprado com tanto entusiasmo meses atrás. Peguei meu celular e tirei uma foto dele. Depois,
Abri a conversa com o Rafael e digitei: precisamos conversar. Pessoalmente. Podemos marcar no sábado? Ele respondeu quase na hora. Claro, amor. Que bom que você voltou ao normal. Vamos jantar? Marco no nosso restaurante preferido. Eu sorri. Mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem estava prestes a virar o jogo. O restaurante estava cheio naquele sábado à noite. Era o mesmo lugar onde Rafael me pediu em namoro, 3 anos atrás. Na época, achei romântico. Agora, percebia que ele só escolheu ali porque conhecia o dono e sempre ganhava desconto. Cheguei 15 minutos atrasada de propósito. Quando entrei, vi Rafael sentado à mesa do canto, mexendo no celular. Ele levantou o olhar e congelou. Vanessa? Ele se levantou, os olhos percorrendo meu corpo. Você está diferente. Estou, respondi, sentando-me sem esperar que ele puxasse a cadeira, como sempre fazia. Eu estava usando um vestido preto justo, o cabelo solto nas costas, maquiagem impecável. Não era mais a Vanessa de calça jeans e camiseta básica, e pelo jeito como ele me olhava, isso o deixou desconfortável. Adorei o cabelo, ele disse, tentando soar casual, mas a voz dele traía nervosismo. Mas por que você não me avisou que ia mudar? Eu poderia ter ido com você no salão, para controlar até a cor do meu cabelo. Pensei, mas sorri. Quis fazer uma surpresa. O garçom veio anotar o pedido. Rafael pediu o vinho mais caro da carta, como sempre fazia quando queria impressionar. Quando ficamos sozinhos novamente, ele esticou a mão por cima da mesa e segurou a minha. Amor, eu sei que aquele dia foi horrível, mas eu juro que não quis te magoar. Às vezes eu falo antes de pensar. Ele apertou minha mão. Você sabe que eu te amo, né? Olhei para ele. Realmente olhei. E foi como se estivesse vendo um estranho. Como não percebi antes. A arrogância mal disfarçada. O jeito como ele sempre desviava a conversa quando eu falava sobre meus sonhos. A forma como me tratava como um acessório bonito, mas dispensável. Rafael, comecei, soltando minha mão devagar. Eu encontrei o seu celular antigo. Ele piscou. Ah, é? Nem lembrava que tinha deixado lá. Pode jogar fora. Não presta mais pra nada. Eu li as mensagens. Completei, observando a cor sumir do rosto dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Que mensagens? Do grupo da família. Família Carvalho. Minha voz estava calma, quase fria. Vi tudo que você falou sobre mim. Tudo que sua mãe, seus tios, seus primos disseram. Ele ficou pálido. Vanessa, me fácil de lidar. Citei, inclinando-me para a frente. Não enche o saco. Boa mãe para os meus filhos. Foi isso que você disse, não foi? Amor, você tirou do contexto. Ele tentou segurar minha mão de novo, mas eu recuei. Eu estava só, conversando com eles. Não foi nada sério. Não foi sério? Senti a raiva subindo, mas me controlei. Você me chamou de caipira. Disse que minha mãe era empregada doméstica como se fosse motivo de vergonha. Me comparou com a filha do desembargador. Vanessa, por favor, não faz isso. A voz dele estava desesperada agora. Pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar. Você sabe que eu te amo. Foi só um momento idiota. Eu não pensei. É isso, e Rafael. Você não pensa. Levantei-me, pegando minha bolsa. Você nunca pensou em mim. Só pensou no que eu podia fazer por você. Em como eu era conveniente. Submissa. Fácil de controlar. Espera. Ele se levantou também, tentando me segurar pelo braço. A gente vai casar. Você não pode desistir assim. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para o rosto dele, e vi o que realmente estava ali. Não era amor. Era pânico de perder o controle. Eu não estou desistindo, Rafael. Soltei meu braço com firmeza. Eu estou me libertando. Vanessa, eu te amo. Ele quase gritou, atraindo mais olhares. Por favor, não faz isso comigo. Você não me ama. Você ama a ideia de mim. A versão de mim que serve aos seus propósitos. Respirei fundo. O casamento está cancelado. Ele ficou paralisado. O quê? Você me ouviu. Não vou me casar com você. Não vou ser a esposa submissa que sua família quer moldar. Não vou ser sua incubadora conveniente. Você enlouqueceu. A voz dele saiu alterada, o rosto vermelho. Depois de tudo que eu fiz por você, eu te tirei da vida medíocre que você tinha. Te dei status. Te apresentei para pessoas importantes. Ali estava ele. O verdadeiro Rafael, sem máscara. Você não me deu nada, Rafael.
Você me usou, me diminuiu, me fez sentir pequena para que você se sentisse grande. Peguei meu celular e abri as capturas de tela que tinha feito das mensagens. E se você tentar me difamar, se sua família tentar me humilhar de novo, eu vou expor tudo isso. Em todos os lugares. Instagram, Facebook, nos grupos de WhatsApp que vocês tanto amam. Ele ficou lívido. Você não faria isso. Experimente me testar. Respondi. E cada palavra saiu firme, sem tremer. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Cada passo era uma libertação. Eu ouvia ele me chamando, a voz oscilando entre raiva e desespero, mas não olhei para trás. Quando saí do restaurante, o ar frio da noite bateu no meu rosto. Respirei fundo. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina pura. Peguei o celular e abri o WhatsApp do Júlio. Aceito a proposta. Quando posso começar em São Paulo? A resposta veio em segundos. Sério? Que notícia incrível. Pode vir semana que vem. Vou providenciar tudo. Sorri. Um sorriso verdadeiro. Pela primeira vez em meses. A Vanessa que entrou naquele restaurante não era a mesma que saiu. E o melhor de tudo, ainda faltava um último ato. O grande final. O dia do casamento civil chegou mais rápido do que imaginei. Ou talvez fosse o contrário. Talvez eu estivesse tão focada no que estava prestes a fazer que o tempo simplesmente voou. Rafael tentou me ligar dezenas de vezes depois daquela noite no restaurante. Mandou flores. Mandou mensagens dizendo que tinha conversado com a família, que tudo seria diferente, que me amava de verdade. Eu ignorei tudo. Deixei que ele acreditasse que ainda havia uma chance, que talvez eu voltasse atrás. Deixei que ele se iludisse. Na manhã do casamento, acordei cedo. Minha mãe estava na sala, nervosa, torcendo as mãos. Filha, você tem certeza do que vai fazer? Ela perguntou pela 10ª vez. Tenho, mãe. Segurei as mãos dela. Confie em mim. Vesti o vestido de noiva. Branco, rendado, lindo. Fiz o cabelo, a maquiagem. Quando me olhei no espelho, vi uma noiva radiante. Mas não era felicidade que brilhava nos meus olhos. Era justiça. O cartório estava lotado. A família Carvalho ocupava metade das cadeiras. Dona Marília na frente, com um chapéu ridículo e um sorriso de satisfação. Ao lado dela, os tios, primos, todos vestidos como se fossem para um evento de gala. Do meu lado, minha mãe, 3 colegas do hospital e Júlio, que tinha vindo de São Paulo especialmente para me apoiar. Rafael estava ao lado do juiz de paz, impecável no terno azul marinho. Quando me viu entrar, o rosto dele se iluminou. Ele realmente achou que eu tinha perdoado tudo, que a Vanessa boazinha tinha voltado. Caminhei pelo corredor lentamente, segurando o buquê de rosas brancas. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Quando cheguei ao altar, Rafael estendeu a mão. Eu não peguei. Vanessa? Ele sussurrou, confuso. Virei-me para o juiz. Com licença, disse, minha voz firme e clara. Antes de começar, eu gostaria de fazer um comunicado. O juiz franziu a testa. Mas, senhora, o comunicado é depois da... É agora, interrompi. E peguei meu celular dentro da pequena bolsa de noiva. Rafael ficou pálido. Vanessa, o que você está fazendo? Ignorei-o. Olhei para todos os presentes. Dona Marília estava com uma expressão confusa. Os convidados sussurravam entre si. Eu gostaria que todos ouvissem algo antes de eu tomar minha decisão final. Comecei. São mensagens trocadas no grupo de WhatsApp da família Carvalho. Mensagens sobre mim. Vanessa? Não. Rafael tentou pegar meu celular, mas Júlio se levantou e ficou entre nós. Deixa ela falar, disse Júlio, sua voz calma, mas firme. Respirei fundo e apertei o play no áudio que eu tinha gravado. Minha própria voz começou a ler as mensagens, uma por uma. As palavras ecoaram pelo cartório. A Vanessa tá fazendo drama. Não aguento uma brincadeira. Gente simples é sempre assim. Qualquer coisinha já se ofende. O presente foi ridículo mesmo. Diário artesanal? Que cafona. Ela é fácil de lidar. Não enche o saco. A mãe dela é empregada doméstica aposentada. Imagina apresentar isso para os sócios? O silêncio que caiu sobre o cartório era absoluto. Dona Marília estava branca. Os tios e primos olhavam para o chão. Rafael estava vermelho, as mãos tremendo. Vanessa, para com isso. Ele quase gritou. Mas eu continuei. A Vanessa é molinha. Faz tudo o que eu quero. É perfeita para quem não quer dor de cabeça. Desliguei o celular e olhei para Rafael. Durante meses,
Eu acreditei que você me amava, que sua família, um dia, me aceitaria. Minha voz estava firme, mas carregada de emoção. Mas tudo que eu era para você era conveniente, submissa, controlável. Isso não é verdade. Ele tentou segurar meu braço, mas eu me afastei. Não toque em mim, virei-me para Dona Marília. E a senhora, que sempre me olhou de cima a baixo, que sempre me tratou como se eu não fosse boa o bastante para o seu filho, saiba que eu não preciso da aprovação de vocês. Nunca precisei. Dona Marília abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Olhei para o juiz. Eu não vou me casar. Este casamento está cancelado. Vanessa, você não pode fazer isso comigo. Rafael agarrou meu pulso com força. Depois de tudo, você vai me humilhar assim? Júlio se aproximou e afastou a mão dele do meu braço. Ela disse que não vai casar. Respeita isso. Rafael olhou para Júlio, depois para mim, e algo nele quebrou. Você vai se arrepender. Sua vida sem mim não é nada. Você é nada. Eu sou tudo que você nunca foi, Rafael. Olhei nos olhos dele. Eu sou verdadeira. Virei as costas e caminhei em direção à saída. Minha mãe se levantou. Lágrimas escorrendo pelo rosto, mas ela estava sorrindo. Júlio me seguiu. Meus colegas do hospital aplaudiram. Quando saí do cartório, o sol de Belo Horizonte estava radiante. Respirei fundo e pela primeira vez em anos, me senti leve. Júlio estava ao meu lado. Você foi incrível, ele disse, os olhos brilhando. Obrigada por estar aqui. Sempre vou estar. Ele hesitou. Pronta para São Paulo? Sorri. Mais do que pronta. 6 meses depois. Postei uma foto no Instagram. Eu, na varanda do meu apartamento em São Paulo, com a vista da cidade ao fundo. Cabelo ao vento, sorriso verdadeiro, segurando uma caneca de café. A legenda dizia: hoje eu agradeço aquela humilhação. Foi o empurrão que eu precisava para me amar de verdade. Às vezes, a pior vergonha da sua vida é o começo da sua maior vitória. Milhares de curtidas, centenas de comentários de apoio, e entre eles, uma mensagem privada de um número bloqueado. Você ganhou, Vanessa. Mas não era para ser assim. Eu não respondi, porque ele nunca entenderia. Não era sobre ganhar ou perder. Era sobre eu finalmente ter encontrado quem eu sempre fui. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.